Qual é a melhor maneira de organizar os seus layers, diminuir a quantidade, simplificar sem perder o controle? Fica com o vídeo. Chegamos à tão importante aula de layers, como eu faço para criar os mesmos layers que eu tenho no meu escritório, no CAD, só que dentro do Allplan. Bom, um dos poucos momentos da sua vida que você provavelmente vai precisar acessar aqui a paleta Camadas, pode vir nela, e embaixo no canto inferior existem essas duas setinhas para a gente expandir as configurações das nossas camadas. Primeira coisa, fique atento, existem algumas abas aqui em cima. Para criar ou para renomear, nós vamos fazer pela primeira aba, que é selecionar camada / visibilidade. E para editar a formatação, as cores das camadas, vai ser pela aba formatação, ok? Fique atento, muita gente perde tempo aqui, se perde, acha que tem algo errado porque esquece desse detalhe. Aqui estão as camadas que já vêm com o Allplan, mas do Allplan a gente não pode deletar. E para cada camada aqui você tem primeiro uma pasta, depois uma subpasta e aí vem as camadas dentro. No sinal de menos à esquerda você pode minimizar, clicando nesse sinal de menos mais em cima, esse sinal maior de menos, você pode minimizar tudo de uma só vez. Vamos à pasta Beamworks Brasil, aqui estarão os layers que eu criei e o primeiro passo será renomear essa pasta para o nome do seu escritório. Praticamente qualquer lugar do Allplan que você clicar com o botão direito em cima, você vai ter acesso a um menu de ações para aquele elemento que você clicou com o botão direito. Então, se eu quero renomear o Beamworks Brasil, clico com o botão direito em cima dele e deve aparecer a ação para renomear. Pode trocar para o nome do seu escritório. Clicando no sinal de mais ao lado, a gente abre a pasta e dentro da pasta Beamworks tem subpastas bem organizadas de layers para textos, achuras, e em cada uma dessas subpastas eu deixei 10 layers, eu fiz isso simplesmente para facilitar a sua vida, mas você pode criar mais layers se precisar, ok? Então, agora você vai anotar os layers do seu escritório e vai renomeando aqui os que já estão criados. Eu vou fazer apenas para um layer, vou vir aqui na subpasta auxiliar e renomear o layer auxiliar underline 4, botão direito e vou acessar o menu renomear. Vou trocar o nome dele para blocos ou símbolos. O layer ele sempre tem dois nomes, um seria o nome completo e o outro seria um nome mais curto, mas eu costumo usar sempre os dois nomes iguais. Confirme OK. Se eu quiser criar um layer novo, também é nessa aba, tanto para renomear quanto para criar, você só consegue fazer a partir dessa primeira aba. Para criar, eu também clico com o botão direito em algum layer, assim como eu faria para renomear, mas eu vou vir em nova camada. Fica uma dica importante para você aqui, o layer que você clicar com o botão direito em cima vai servir como base. Ele vai criar um novo layer, mas já com as propriedades daquele que você está clicando. E aí nessa janela você tem o nome da pasta, o nome da subpasta, o nome completo e o nome curto do layer. Se você escrever o nome de uma pasta ou subpasta que ainda não exista, ele automaticamente cria para você. Então eu vou criar um exemplo aqui com o nome do layer de camada 1 e o nome curto como C1, só para a gente ver e depois eu excluo. Pronto, já está aqui pasta, subpasta, camada 1 e C1. Posso excluir. Como eu vou excluir o último layer, na verdade, a única camada dessa pasta deve aparecer uma mensagem. A mensagem aqui me diz que excluindo esse layer vai gerar alguma pasta vazia e essa pasta vazia vai desaparecer também. Bom, nessa aba ainda, na direita existem configurações. Eu recomendo que você deixe como as minhas. A primeira configuração aqui de cima, ele vai exibir todos os layers ou só os layers que estão sendo usados neste momento. Embaixo tem mais algumas questões de exibição dos layers que estão congelados ou dos layers que estão desligados, nessa lista aqui à esquerda. Depois, em propriedades de formatação,
a gente ativa a opção By Layer para os novos elementos que eu for criar. Então, eu vou desenhar uma linha já para vir com a opção By Layer ligada. Então, By Layer, para quem não sabe, é a espessura, a cor e o tipo de linha ficam sempre bloqueados em função do meu layer. Ligando aqui, todo novo elemento que eu for criar já vai vir com By Layer. Eu não recomendo muito essa opção. Vão haver alguns empecilhos na hora de vocês configurarem os desenhos de armadura. O que eu recomendo? Eu recomendo que você deixe desligado essas três opções, mas isso não vai impedir de que você use a opção By Layer em alguns locais específicos. Ou melhor, mesmo com essas três opções desligadas aqui, você vai poder vir em uma linha e falar: para essa linha eu quero a propriedade By Layer ligada. Ok? Então, aqui embaixo, em selecionar camada automaticamente, com uma ferramenta, não acho muito interessante essa opção, recomendo que você deixe desligado. E a cor dos elementos quando uma camada está congelada, recomendo que você deixe um cinza. Vamos agora para a aba Formatação. Lá nós vamos configurar a cor dos layers. Formatação, vou minimizar tudo. E no meu caso, eu vou apenas na subpasta Auxiliar alterar o layer blocos que eu acabei de criar. Vou deixar ele em vermelho, provavelmente vão haver algumas outras cores para os elementos que forem modelados nesse layer de blocos, dependendo do símbolo, né? Mas no geral ele vai sair em vermelho. Então a gente altera aqui do lado a pena. Então a pena para o vermelho é o meu primeiro 0.1. A linha eu costumo deixar para quase todos os layers a linha contínua. Pode ser que em algum bloco haja uma linha tracejada, ou enfim, uma linha de eixo, mas eu vou deixar ela como contínua de maneira geral. E a cor vermelha. Feito. Apenas uma curiosidade, aqui em forma estão as minhas linhas de forma. Reparem que eu não tenho um layer para o contínuo e outro layer para o tracejado. Como eu não uso By Layer em tudo, eu posso ter apenas um layer e simplesmente mudar o tipo de linha. Terminou as edições, a gente só vai mexer nessas duas abas, pode clicar em OK. E aqui eu vou fazer aquele processo que nós vínhamos fazendo. Talvez dessa vez dê um pouco mais de trabalho para vocês, mas de todos os padrões que nós fizemos até agora, esse provavelmente vai ser o que mais vai ter uso para você. Então faça, por favor. Movi todo esse trecho um espaço para baixo, vou copiar o conjunto de linha e texto revisão. Como esse é o grupo auxiliar, vou manter a lógica de deixar um espaço quando muda a subpasta. E agora eu clico na linha, venho na janela de propriedades e eu tenho que mudar aqui o layer. Repara que para essa linha eu já marquei o By Layer. Para todas essas linhas dentro do nosso fichário, elas estão com a opção By Layer marcadas. Vamos mudar apenas a camada. Clicou, ele abre uma nova janela e é só clicar na camada de blocos no meu caso. Como eu estava com o By Layer ligado, as propriedades já mudaram. Eu nem consigo trocar nenhuma propriedade manualmente, apenas o layer. Com isso fechamos mais uma aula. Essa é a aula que vai demandar um pouco mais de esforço para vocês, mas eu aproveito para recomendar que você repense na sua estrutura de layers. Talvez você tenha muitos layers e é um bom momento para você simplificar alguns, assim como eu fiz. Forte abraço e até a próxima aula.